Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Marlon Campos, que foi aprovado no concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, concurso que aconteceu em 2019, em 12º lugar para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Marlon, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista. É um concurso que já foi aí há algum tempo, mas com essa possibilidade de um novo concurso unificado, com várias oportunidades. Vai ser muito legal a gente poder bater esse bate-papo, para você falar um pouquinho como foi a sua preparação, para que as pessoas possam, né, tirar dicas, motivação também, para quem sabe serem aprovados, estarem no futuro próximo dando entrevista também para falar sobre a aprovação. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Marlon Campos, eu tenho 40 anos, eu tenho só o ensino médio, agora que eu estou conseguindo, já através do concurso, fazer uma graduação. Tenho ensino médio, sou do Espírito Santo, natural do Rio, mas moro no Espírito Santo já há bastante tempo e agora, estou de férias no momento, mas morando no Pará, lá no concurso que eu tomei posse. Você já tinha passado antes pela experiência de aprovação? Tinha sido aprovado em outros concursos? Eu fiz outras provas, outros concursos, eu consegui aprovação, algumas já no cadastro reserva, mas sempre pelo meio. Fica assim, aquele gostinho de ter conseguido, consegui a aprovação, mas aquele sentimento assim, se fosse numa outra época, né? Eles chamavam 200, 300, e sempre ali no meio da lista. Aí lá no TRE Pará eu consegui a 12ª colocação, e chamou rápido, né, relativamente rápido, então tomei posse lá. Uhum. Então, já aproveitando, né? Deixa para perguntar isso mais para frente, mas como você comentou, eu acho que quando vem a aprovação, né, vem aquele alívio, estou aprovado, estou dentro do número de vagas, né, mas vem essa questão dos concursos, a grande maioria tem um prazo de validade de 2+2. Então, às vezes, você está aprovado num concurso, né? Está ali no momento, talvez você não esteja trabalhando, está com a sua vida parada, e fica sem certeza de quando vai ser chamado. No caso do TRE Pará, qual que foi esse tempo entre a homologação e a nomeação? Levou um pouco mais de um ano. A homologação, se eu não me engano, foi por volta de agosto de 2020 e nós fomos nomeados, a turma que eu entrei, né, se eu não me engano, também foi a terceira nomeação, a terceira turma, né, de nomeados. Nós entramos, eu tomei posse lá no dia 23 de agosto de 2021. Então, nesse intervalo entre homologação e posse, foi mais ou menos um ano. Uhum. Como que foi essa expectativa? Você seguiu estudando para concurso ou já com essa aprovação já foi para realmente esperar vir a nomeação? Eu comecei a estudar em 2016, através do INSS, né? Acho que é a porta de entrada de muitos, né? Você vê ali o INSS, vou tentar. Então, foram 4 anos. Eu confesso que eu já estava bem cansado, né, Uhum. daquela rotina de estudos e saindo para fazer prova, viajando, tendo despesa. Eu estava já um pouquinho cansado. Só que, logo depois da prova, veio o lockdown. Depois da prova do TRE Pará, então fechou tudo. Não teve mais prova de concurso durante um bom tempo. E acaba dando uma desanimada, né? Aí você já fica assim, 12º, será que chama? Você já fica naquela expectativa de ser chamado, dá uma relaxada, né? Porque você vem já num ritmo muito cansado, é muito cansativo estudar. E aí veio a pandemia, aí que deu aquela relaxada mesmo. Acabei aguardando, né? Mas agora estou voltando a estudar uns pouquinhos. Estou pensando já no unificado também, do TSE, já para o cargo de nível Uhum. superior. Uhum. Eu achei interessante que você comentou sobre ter visto no concurso público, né, uma possibilidade da estabilidade e aproveitar para investir posteriormente nos seus estudos, né? Eu vejo que isso é a realidade de muita gente, né? Ou às vezes a pessoa já fala, não vou fazer concurso público agora, eu vou fazer um tecnólogo primeiro, vou fazer um curso superior primeiro, quando na verdade um concurso de nível técnico, eu posso dizer, né, que para muitos pode ser um concurso escada, mas levando em consideração remuneração e até comparado com o mercado privado, pode ser inclusive um concurso fim, né? Porque eu imagino que o trabalho em si, a remuneração equipara a muitos cargos aí de nível superior no mercado privado, né? Eu penso assim, para quem está um pouco desanimado e fica pensando assim, mas o cargo de técnico, olha, é ótimo. Eu consegui, já estou conseguindo organizar minha vida financeira, já paguei dívida, já cobri a despesa que eu gastei estudando, né, com a remuneração do cargo de técnico, que é um cargo de nível médio. Eu acho que para muito, às vezes a pessoa fica com receio, fica tentando só carreiras mais de topo, né? Sendo que o cargo de técnico, além de dar muita experiência, né, para a prática mesmo do trabalho, dependendo da carreira que a pessoa for seguir,
a remuneração de um técnico federal, né, do Judiciário Federal, ela é uma remuneração boa. E você entra, você ainda consegue uma função comissionada, né? Aí a remuneração ainda fica um pouquinho melhor, você equipara facilmente a um cargo de nível superior, de Uhum. outras áreas, né, talvez do município ou do estado. O foco aqui é preparação, mas eu não vou deixar de perguntar sobre carreira, né? Já que você assumiu, você falou assim que entrar, consegue uma função, então você não precisa adquirir primeiro a estabilidade, né? Aquele 3 anos de período probatório, para depois conseguir uma função, já é possível você entrando, tendo uma oportunidade, combinando com o seu perfil, assumir uma função e garantir um upgrade aí no salário. Já é, sem dúvida. Nos cartórios, são 2 cargos concursados pelo TRE. Dois quadros, são 2 servidores do quadro, né, como eles chamam, que é o técnico judiciário e o analista judiciário da área judiciária, né? Eles ficam lotados em cartório. E cada cartório tem 2 funções, que é a de chefe de cartório e a função de assistente, que é uma função, são funções FC6 e FC1. Né? O pessoal que está no ritmo do estudo já Uhum. deve saber o código de cada uma, assim, né? Mas são 2 servidores, então, inevitavelmente, uma fica com o analista e a outra função fica com o técnico, né? Com o tempo. Quando eu cheguei, na minha primeira lotação, haviam servidores do município, que o município empresta para o TRE. Isso é a realidade de todo o TRE no Brasil todo, né? Mas, com o passar do tempo, existe uma norma do TCE que diz que as funções são de servidores do quadro. Então, é inevitável. Você, uma hora, vai ter que assumir, senão o próprio TRE cobra o juiz, tem que assumir. É assim que funciona, né? Então, não Uhum. pode ter medo de ter responsabilidade, porque uma função vai ser assumida pelo técnico ou pelo analista. No meu caso, na zona eleitoral que eu estou lotado hoje, não tem analista judiciário. Eu sou o único servidor do quadro, então estou na chefia do cartório, o que dá uma remuneração boa, adicional, né? Um bom adicional. Tem muita responsabilidade, mas faz parte da vida, né? Uhum. Gente, afinal de contas, é um cargo público, não vai querer chegar lá e não ter compromisso nenhum, né? Mas Uhum. tem a gratificação, e é muito bom. Uhum. Voltando a falar um pouquinho agora de preparação, né? Durante a sua preparação, você comentou que começou, né, via concurso INSS, teve uma prova do INSS muito recentemente, né? Então, imagino que vai ter muita gente no gás de estudo que vai seguir estudando também e pode encontrar nos tribunais regionais do trabalho aí uma boa oportunidade. Você precisou conciliar os estudos com o trabalho, pôde se dedicar integralmente? Eram quantas horas de estudos para concurso público diariamente? Como eu tinha o meu trabalho secular, eu precisei fazer um planejamento, né? Um planejamento perfeito, não existe isso, né? A gente tem que adaptar a hora que a gente tem, o local. Então, eu conseguia, principalmente nas vésperas de prova, eu tentava levantar mais cedo. No meu caso, a minha cabeça funciona melhor depois de uma boa noite de sono. Então, eu levantava 4 da manhã para estudar, estudava até 6, 6h30, trabalhava, chegava em casa 18, 18h30, aquela atenção ali para a família, toma um banho, descansa um pouquinho, come alguma coisa leve e continuava estudando mais umas 2 horinhas. E essa foi, assim, durante a semana, né, a rotina durante 4 anos até a prova do TRE Pará. Aí, final de semana, tirava vez por outra um para descansar, porque também é importante, né? Mas, em regra, sábado e domingo estudando o dia todo. Uhum. 4 anos é relativamente muito tempo, né? Em 4 anos muda tanto. A gente pensar numa criança, né? Em 4 anos aí, anda, fala, enfim, é realmente um tempo muito grande. Você chegou a chutar o balde no meio do caminho, né? Teve algum momento que você parou, que você desistiu, ou que resolveu esperar um pouquinho? Realmente foram 4 anos aí que você seguiu firme e forte em busca do seu objetivo, que graças a Deus deu certo. Não, foram 4 anos intensos ali, estudando direto. Eu não tinha muita opção, né? Até pela minha idade, eu não tinha formação de nível superior, não tinha concluído, nem sequer iniciado, né? Então, eu tinha 2 opções. Em 2016, foi quando eu comecei a estudar. Ou tentar uma formação de nível superior para ver alguma outra posição no mercado, porque naquela ocasião, como a gente sempre trabalhou com comércio, já dava para perceber que os negócios não estavam indo bem. Ninguém imaginava a pandemia, mas já estava vendo assim, eu estava olhando e falando assim, isso aqui não vai dar para mim, eu não tenho muita opção. Entre fazer uma graduação e tentar concursos de nível médio, nesse momento eu tive assim a felicidade, uma pessoa que Deus botou na vida, que foi um servidor do Ministério Público Federal, um conhecido que eu vi, e ele conversou comigo,
me deu aquele start, assim, não vou mexer com nível superior agora, eu vou investir em concurso público. Porque conciliar os dois, estava com 36 anos, né? Com a minha cabeça, família, trabalho, conciliar os dois eu não conseguiria. E graças a Deus Uhum. eu optei pela escolha certa, né? E Uhum. agora eu estou mais estabilizado no sentido financeiro e agora estou fazendo a minha graduação com calma. Então, assim, eu não tive muita opção. Ou era passar e conseguir, né? E como Ou é então eu nem sei o que eu faria, questão de trabalho. E como é que foi o apoio da família, né? Muitos não entendem essa questão de concurso público. Quem não conhece acha que é figurinha marcada, né? Que tem aqueles que vão ser os que vão ser aprovados, ou pessoas que não conhecem o tamanho da dedicação que é preciso, né? Você comentou que abriu mão de um curso superior, e para muitos o curso superior pode parecer algo certo, algo que realmente vai te trazer, né, um bom emprego ali para frente. Então, sua família apoiou, entendeu essa sua decisão de deixar o curso superior para segundo plano e colocar em primeiro plano o estudo para concurso público, que é algo que a gente pode dizer que é mais incerto, né? Claro que quem estuda se dedica, uma hora a aprovação vem, mas você não sabe quando vai vir, porque depende de edital, depende de uma gama de coisas, né? Então, como que foi o apoio da família com essa sua decisão? Então, eles apoiaram muito. O mais complicado, sabe, que é o pessoal que te chama, assim, a família, vamos fazer aquele churrasquinho? E aí você fica assim, e agora, né? Eu estou aqui tentando entender administração financeira orçamentária. Agora que eu peguei aqui a linha de raciocínio, mas aí o pessoal, aí você fala assim, gente, eu vou chegar mais tarde, ou dessa vez eu não vou. É o mais complicado, né? Mas o pessoal entendeu bem, super apoiaram, meus pais na época, né? Eu já morava em outro local, mas eles me deram muita força, né? É engraçado que você vê como são as coisas, né, Thaís? No dia que eu fui fazer a prova do TRE, que eu ia para o Pará, aí meu irmão virou para mim, me deu um abraço e falou assim: tomara que você não passe, porque se passar, você vai para muito longe. Aí eu falei assim: não, pelo amor de Deus, ora por mim, né? Porque é o momento, é agora. E já estava assim, naquele burburinho de pandemia, fechando China, Itália, infelizmente aquela quantidade de mortes. E eu pensando assim, isso já está ruim agora, né? Questão de trabalho. Imagina se aconteceu se chegar no Brasil. Infelizmente chegou. Aí ele falou assim, ó, porque ele falou naquela brincadeira, porque fica aquela coisa assim Uhum. de, vai morar tão longe, né? Mas apoiaram. Eles sempre me deram muito apoio, muita força. E sem apoio, assim, dá para seguir? Dá, mas sem dúvida fica muito mais difícil, né? Uhum. Você iniciou os estudos em 2016, mas quando que a estratégia concursos entrou na sua vida? Como que você conheceu a empresa? Eu conheci a partir de 2016 mesmo, que foi publicado o edital para o TRF da segunda região, que abrange aqui o Espírito Santo, né? Aí eu vim empolgado, assim, do INSS. Eu não consegui ficar dentro das vagas, eram só 5, mas eu fiquei entre os 30 primeiros, né? Empatado lá com um monte de gente. E aí eu fiquei pensando assim, dá para tentar. Aí conheci o estratégia, só que o nível para o TRF já era, né, uma prova muito mais complicada. E aí eu não tive uma boa posição, mas não desanimei. Aí fiz TRF da primeira região, fiz STJ, depois peguei a base de conhecimento, fiz TRT, aí fui conseguindo aprovações, mas o estratégia a partir de 2016, meados ali de 2016, né, já começou a fazer parte assim da minha rotina diária também, porque eu comecei no INSS muito por videoaula e eu achei muito complicado. Foi bom, mas eu achei complicado assim para fazer revisão, para olhar uma matéria, ter que achar aquilo de novo. E aí os PDFs do estratégia para mim caíram assim, sabe, como um prêmio divino, porque foi o suficiente para conseguir ver, principalmente as questões que os professores comentam, né, nos PDFs. Aquilo para mim assim mudou o meu estilo de preparação. Você comentou aí, né, de ter a base dos PDFs, mas como que você fazia para poder ajudar na memorização? Eu vejo que tem muita gente que gosta de grifar, outras pessoas que gostam de fazer mapas mentais, outras pessoas que gostam de fazer resumos, né? Então, estou pensando, talvez, no momento de revisão, mas principalmente para ajudar na memorização no momento que está estudando. Você utilizava algumas dessas técnicas aí, como eu disse, seja para ajudar na memorização ou posteriormente para revisão? No começo a gente faz de tudo, né? Você parece que não está aprendendo nada, às vezes, aí você começa a fazer um monte de coisa. Eu usei grifos, aí eu vi alguns professores do Estratégia ensinando a grifar, porque é impressionante como até isso a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a preparar o material, a grifar, mas principalmente as questões. Depois, assim, que o mundo das questões entrou, que eu via lá os PDFs comentados, os materiais específicos que os professores faziam
de matérias, né, sobre as questões que mais caem nas provas, aquilo ali para mim, aí eu comecei a focar grifos assim, bem pouquinho, grifava só o essencial para poder depois dar uma olhada. Às vezes imprimia, às vezes não, mas normalmente eu usava um tablet, né? E conferia ali o material grifado, mas as questões que os professores eles colocavam. Eu pegava aquelas questões e eu jogava assim, fazia uma espécie de flashcard, né? Com as questões que os professores comentavam, né? E aí eu ia sempre olhando aquilo, virava, tentava responder, olhava o verso, a resposta, foi o que me ajudou muito. E você comentou sobre as questões, né? Você só fazia as do... Só não, porque não são poucas, né? As questões do PDF. A gente tem ideia de quantas questões você fez, né? Qual a importância da resolução de questões para você? Para a preparação agora do TRE, do Pará, principalmente, eu já vinha também com uma base, né? Já há um certo tempo. E eu tinha assinatura ilimitada do Estratégia naquela ocasião. Foi na ocasião, também por volta da ocasião, que o Estratégia lançou o seu sistema de questões, né? E eu sou membro vitalício do sistema de questões, né? Do Estratégia, e sempre utilizo. E assim, na ocasião, eu assinava também outros sites de questões, mas me ajudou demais. Eu acho que eu fiz para o TRE do Pará quase 20 mil questões, porque aquilo que eu não conhecia, eu olhava o material, o PDF, o que eu não conhecia, o que eu já tinha uma base maior de conhecimento, eu fazia mais questões e acompanhava aqueles aulões que os professores iam dando nos finais de semana, que ficavam disponibilizados para os alunos, né? Eu não acompanhava no final de semana, depois eu ia só lá e olhava, que eles faziam a resolução de várias questões, e para mim, assim, acompanhar professor resolvendo questão, para mim é a melhor coisa, porque ele te dá ali a dica de uma série de assuntos, às vezes que extrapola um pouco da questão, naquele momento, mas que tem aquela ponte, né? E o professor, pela experiência, pega isso. Então, eu acompanhava demais as questões comentadas pelos professores de estratégia que ficavam disponíveis lá dentro do pacote. Eu tinha assinatura ilimitada, né? Aí eu ia lá, abria um pacote de questões, ou dentro do meu pacote do TRE Pará, tinha lá só a área das questões, eu ia lá e acompanhava. Uhum. Sem dúvida nenhuma, fazer questões ajuda também a você conhecer a banca, né? Você saber como que a banca cobra, o perfil da banca, como costumam dizer, que não basta saber o conteúdo, tem que saber como a banca vai cobrar. Qual que foi a banca do seu certame? Foi a IBFC. Uhum. É uma banca que a Mas gente foi pode dizer assim, que é conhecida, né? Pode não estar aí entre as maiores, as que mais fazem concurso. Acho que para a época, sem dúvida nenhuma, o Sebrasp, eu acho que era o que mais pegava concurso, né? Hoje a gente tem o equilíbrio de Sebrasp, FCC, FGV, mas a IBFC também é muito conhecida, né? Então foi uma oportunidade de você conhecer a banca, já tinha feito provas dessa banca. não, da IBFC não. E aí que entra a questão de ter professor experiente, né? Não só, claro, do estratégia, né, que foi os que me apoiaram, mas todos eles falavam assim, olha, a IBFC é uma banca simples, ela não costuma fazer questões complicadas, mas vamos complicar aqui um pouquinho, porque se lá na hora a gente não ter surpresa. Foi dito e feito, porque as questões foram muito grandes, um comando de questão muito grande. Foi uma prova assim, muito atípica que a banca preparou, foi uma prova muito difícil. Tanto que para o cargo de analista, por exemplo, da área judiciária, foram, se eu não me engano, menos de 50 classificados. O cadastro reserva era maior, né? Mas nem sequer atingiu o total. Então, foi uma banca complicada para nível médio, para o analista da área judiciária. O pessoal sofreu um bocado com a IBFC. Nós lá, que já estávamos já preparados para um pior cenário, né? Conseguimos aí fazer uma prova com mais tranquilidade. Tinha muita gente desesperada, viu? Na sala que estava fazendo prova. O pessoal assustado, foram 3 horas e meia só de prova. Então, 80 questões, se eu não me engano, de múltipla escolha. Mas a gente estava preparado. Uhum. Então, prova discursiva não teve para o seu certame. Não teve, para nível médio, não teve. Uhum. E durante a sua preparação, como é que você montava o seu cronograma? Você dividia, pegava ali o edital, via que quantidade de conteúdo, dividia a partir disso, dividia a partir da sua dificuldade, dividia a partir das matérias que você mais gostava, em dia colocava o que mais gostava, com o que menos gostava, enfim. Como é que você montou o seu cronograma para a sua preparação? Eu acredito que, eu não sei se nessa época já tinha a trilha estratégica, por exemplo, que hoje ajuda, auxilia, né, a pessoa a montar cronograma. Como que foi no seu caso? Como que você montou o seu plano de estudo? Eu usei muito a trilha estratégica, principalmente na minha pré-preparação do TRE. Quando começou a ter aquele ruído de, olha, o TRE parar,
tá pensando aqui, já tem autorização para escolher uma banca. Aí a trilha estratégica me ajudou muito, principalmente nas matérias assim que eu já tinha um certo conhecimento. A trilha me ajudou a filtrar ali o que mais caiu, o que era mais cobrado, e otimizou o meu tempo. Então, eu tinha tempo para continuar revisando, o que eu já conhecia, e olhar algumas matérias que eu não tinha muito conhecimento, dentre elas direito eleitoral, foi minha primeira prova de TRE. E aí eu conseguia dar assim, uma prioridade para o direito eleitoral. E agora, português, por exemplo, eu reservava todo dia eu fazia questão de português, por exemplo, né? Pegava os PDFs, olhava lá 5, 10 questões, ia no site de questões, olhava mais um pouquinho. E português e direito eleitoral fizeram a base, assim, do meu estudo. As outras matérias, principalmente através da trilha, eu fui dando aquela selecionada no que mais caía. Quando saiu o edital, aí eu peguei a base da trilha, mas caí em peso em direito eleitoral e principalmente português. Quando se fala em concurso de um tribunal regional eleitoral, a gente imagina que é uma matéria que vai ter mais peso. Realmente, ela teve um número maior de questões na prova, é preciso, sim, dar um foco grande, né, nessa disciplina, que é pelo menos uma das disciplinas que a gente tem certeza que vem no edital, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. No caso da IBFC, as questões específicas tiveram uma pontuação maior mesmo. As questões de direito eleitoral, elas foram numa quantidade muito grande. Eu não me lembro agora exatamente qual foi a quantidade de questões. Eles pegaram bastante coisa do Código Eleitoral, de leis específicas, lei de eleições. Ficou bem assim, foi bem plural em matéria eleitoral. Então não dava para, não vou olhar só isso ou só aquilo. Não dava. Quem fez isso não conseguiu concluir bem a prova. Eles tiveram uma abrangência muito grande. E eu gosto muito de português, porque costuma ser um número grande de questões também. E faz a diferença, porque o pessoal acaba estudando muito para tribunais matérias do direito e português fica pensando, português, assim. Só que bancas, como FGV, por exemplo, não é um português convencional que eles cobram, né? O concurseiro experiente sabe disso. E BFC, ninguém sabia exatamente como ia ser. Se eles iam pegar mais para o lado da FCC, que é um português um pouquinho complicado também, se ia ser mais CESP, e acabou sendo mais com cara de FGV, português mesmo, da prova. Então, eu focava muito nisso, né? Português e matérias específicas. As demais matérias, sempre presente no meu cronograma, mas com um pouquinho menos assim de intensidade, e aí com a ideia do professor para filtrar aquilo que realmente é essencial para a prova. E agora, específica, infelizmente, tem que cair dentro mesmo. Faz toda a diferença, né? Conhecimento específico e português. A ideia dessas entrevistas, né, é poder ajudar o pessoal, seja com dicas ou com motivação, para quem vai fazer o concurso da área, né? Então, eu acho que entre esses objetivos é fazer com que quem está estudando para concurso aprenda com o erro dos outros para não cometer os mesmos erros, né? No seu caso, você acredita que você teve erros na sua preparação, seja que você tenha corrigido a tempo ou que, olhando para trás hoje, faria diferente? O que você considera também que foram os seus principais acertos? Eu não sei se existe um segredo, né, para aprovação. O pessoal fala muito com isso, né? Brinca muito com isso. Mas, para mim, se há algo próximo de um segredo, é a resolução de questões. Talvez se eu tivesse começado a dar mais atenção às questões lá no começo, olhar o básico da teoria, pegar através dos PDFs aquilo que é mais cobrado, né, que os professores eles identificam ali como uma cobrança maior e focado em questões, talvez meu resultado teria sido antecipado um pouco, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso. E o que eu fiz para mim de melhor, quando eu comecei a ter melhores colocações, foi justamente a resolução em massa de questões programadas, olhando onde eu errei, revisando aquela matéria que eu errei. Foi a partir daí que a minha forma de estudar mudou. Quem faz concurso público, né, está almejando um cargo público, isso é óbvio. Mas em que momento para você a ficha caiu? Foi no momento que você viu a primeira lista de aprovados? Foi no momento da homologação? Foi quando de fato você começou a trabalhar, né? E essa sua mudança de se tornar servidor público, o que trouxe de benefícios para você? Para mim, foi quando eu cheguei lá no TRE. Quando eu cheguei lá no TRE, eu acreditei, né? Porque antes a gente fica assim, a gente olha site, tem esses rankings, né, que o pessoal faz. Aí eu joguei minha nota lá. Há vários concursos eu não fiz isso para não criar expectativa, né? Mas esse eu fiz.
olhei lá a nota, fiquei meio incrédulo. No ranking, eu estava em 18º, 20º, alguma coisa no ranking. E o meu objetivo, assim, no TRE Pará era ficar entre os 50 primeiros. Eu saí daqui pensando assim, não, se eu ficar entre os 50 primeiros, eu acho que ao longo dos 4 anos vai dar certo, porque eu já vi que lá tem rotatividade. E tem mesmo, né? O TRE do Pará ele tem uma rotatividade de servidores. Então, entre os 50 estaria bom para mim. Quando eu vi o resultado da prova, eu fiquei assim, será que sou eu mesmo? Deixa eu conferir aqui o número de inscrição de candidato que saiu. Não, sou eu, mas isso está estranho. Sabe aquela negação que a gente fica assim, parece que não acredita? Aí o TRE me ligou em julho de 2021. Aí eu fiquei meio assim, mas foi só lá mesmo que parece que não é com a gente, né? Você fica assim, depois de tantos anos estudando, finalmente eu estou aqui. Aí a ficha caiu. E para mim, assim, profissionalmente foi muito bom lidar, né? A gente, no nosso caso, da Justiça Eleitoral, a gente lida diretamente com o magistrado e a gente vê ali, eles contam. Quando pega um magistrado bom, né? Tem lá as experiências boas que eles contam. Bom que eu digo porque muitos, eles são muito reservados, né? E outros não, que se comunicam, conversam mais. Então foi muito bom, assim, profissionalmente. Estou achando ótimo para mim. E financeiramente deu aquela estabilizada, né? Porque todo dia 20, tá? Servidor público do judiciário, todo dia 20 costuma cair na conta, o dinheiro certinho. O 13º eles já pagam uma parte a partir de janeiro, né? Você já recebe ali um pouquinho. Agora nas eleições a gente trabalha muito, mas o TRL compensa, tem lá o valor que eles pagam em dinheiro, tem banco de horas, então está sendo assim, para mim está sendo uma maravilha. Tá trabalhando lá no TRE do Pará. Mela, para a gente já caminhar para o final desse bate-papo, o que você gostaria de dar dicas ou conselhos, tanto para quem vai iniciar os estudos agora para concurso público, pensando nos próximos concursos aí de TRS, o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada, já iniciou a caminhada, quem sabe via INSS, né, como foi o seu caso, está aí tão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua, como agora, né, servidor público, o que você gostaria de deixar de dica e mensagem para quem ainda está estudando? Foque numa área, né? Escolha a área que você quer, tá? Pensa direitinho e começa a focar naquilo ali. Não fica pulando de concurso em concurso, sinceramente, isso não vale a pena, né? Se puder focar numa área, é melhor. E assim, não desista. Quando eu comecei a estudar em 2016, eu não lembrava uma regra de acentuação. Eu terminei o ensino médio em 1999, né? Até ruim ficar falando essas datas assim. Terminei o ensino médio em 1999, concluí. Pensei em fazer uma universidade federal, mas na época isso tudo envolvia assim, uma despesa muito alta. Não deu para mim. Então eu fiquei basicamente sem estudar, segui a vida, trabalho, família, e não consegui estudar. Quando eu comecei em 2016, eu não lembrava a regra de acentuação. E eu tomei um susto o dia que um dos professores falou assim, gente, pontuação em português é um dos assuntos mais simples. Se não souber isso daqui, vai perder ponto, porque a maioria do pessoal pega firme nisso. Então, assim, não desista, não tenha medo, não importa, né? Há quanto tempo a pessoa não está estudando, dedique-se ali, tem o seu horário, tem o seu espaço para estudar, né? Não se feche totalmente, tá? Mantenha descanso, mantenha o contato com a família, com alguns amigos, mas entenda, né, a questão da prioridade e não desanime, né? Quem passa, quem é aprovado em concurso, não é o mais inteligente, o mais capacitado. Isso é uma verdade. As pessoas às vezes desconhecem, mas é verdade. É o cara que não desiste, é a pessoa que não desiste, né? Que persiste, que consegue ter disciplina. Essa pessoa que consegue a aprovação. Então, assim, o conselho assim que eu posso dar, uma sugestão, né? Que eu posso dar é não desanime. Não conseguiu ainda? Não desanime. Continue estudando, mantenha o foco, que uma hora vai conseguir. Lá no TRE do Pará, o pessoal ficou assim, distante. Eu gastei as últimas economias que eu tinha, sabe? Aquela meio que a última chance mesmo, né? E foi de certa forma por conta da pandemia, porque depois ficou parado um bom tempo, muita gente desanimou de estudar, né? Então, assim, se eu não tivesse ido tentar, fiz o esforço, fiz o gasto, se eu não tivesse ido, hoje eu estaria na mesma situação que eu estava antes. É triste, desanimado com conta daquilo. E graças a Deus estou aí. As dívidas estão pagas, está tudo certo. Já está dando até para começar a se programar um pouquinho mais, para viajar, para ajudar a família. Eu conheci o Pará e foi justamente
né? Conheci por causa da prova, a gente fez um aulão de véspera lá, a véspera da prova, como você bem disse, né? Já começava a se falar pelo mundo em pandemia, se eu não me engano, foi em fevereiro que foi a prova, né? Fevereiro de 2020. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, eu imagino que poder sair da rotina, morar em um lugar diferente, né? Independente de onde você vai, e a questão de você depois tomar a decisão se você quer seguir estudando e fazer concursos para outros lugares, se vai permanecer. Então, o que não pode é perder a oportunidade. Tem a oportunidade de fazer prova, independente de ser na sua região ou fora dela, vá, faça, se for nomeado, assuma, né? E não perca a oportunidade. Marlon, o concurso foi em 2019, 2020, a gente fez contato com você super topou em dar essa entrevista para ajudar, né, quem vai iniciar os estudos ou quem já está estudando aí, pensando nos próximos concursos terrestres. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade em gravar essa entrevista, tenho certeza que vai ser muito útil aí para quem está estudando de olho nos tribunais regionais eleitorais aí dos estados, ou seja, no concurso unificado. Então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela conquista. Eu agradeço pelo convite. Fica aí sempre a motivação, né, para não desanimar. E cedo ou tarde, né, quem está, os colegas concurseiros aí, cedo ou tarde você vai ser também um concursado, vai mudar esse nível, né? Eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha história também. Obrigado, Marlon. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos? É só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.